Boa tarde, meu nome é Ana Maria, sou professora de língua portuguesa. Eu vou falar hoje sobre concordância verbal. Eu fiz vídeos no PowerPoint e queria passar pela televisão aqui, mas eu fiz um teste antes e vi que vinha um clarão muito forte, que vai ser impossível nesse momento de estar passando o slide para vocês do PowerPoint, mas eu vou fechar essa tela, mas vocês vão continuar me vendo, tudo bem? Fecho e vamos lá. Bom, a concordância verbal, o verbo ele tem que estar de acordo com o sujeito da oração. Então o verbo vai ficar de acordo em número e pessoa. O verbo ele sempre indica uma ação, tá? Um estado emocional, pode ser um fenômeno da natureza, e nem sempre o sujeito aparece na frase, na oração. Por exemplo, a gente tem sujeito inexistente, oculto, sujeito simples, composto. Por exemplo, se for então um verbo com o sujeito fenômeno da natureza, trovejou, choveu, relampejou, então não vai existir sujeito nessa oração, tá? Bem como também se o verbo for os verbos impessoais, tá? Por exemplo, o verbo haver, terceira pessoa do singular, ele também não há sujeito nessa oração, tá? Por exemplo, havia muitos alunos na sala de aula. Quem é o sujeito dessa oração? Os alunos? Não, conforme eu disse, o verbo haver é o verbo impessoal, no sentido de existir, terceira pessoa do singular. Não há sujeito nessa oração. Então, é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá? O que não pode ficar é haviam muitos alunos, porque alunos está no plural. Não, é havia mesmo, continua, vai ficar da forma correta, tudo bem? Vamos lá, o primeiro, então, o slide vai ficar assim. Vamos para o número 1, eu vou começar do mais simples possível e depois a gente vai falando de outros. Não sei se vai dar tempo de falar todos eles em 15 minutos, tá? Mas vamos assim. Ana, a primeira frase, tá? A frase assim, ela sempre começa com letra maiúscula e termina com tipo de pontuação. Pode ser um ponto de interrogação, uma exclamação, que também é chamada de interjeição, ponto final, que vai afirmar ou negar algo, 3 pontinhos, tá? Reticências, etc. A base é essa. Então, Ana brinca de bola. Ana, sujeito da oração, mas brinca o verbo brincar, o verbo no infinitivo, que termina em ar, e ir. Sempre o verbo no infinitivo tem essas terminações. E eles demonstram sempre um estado em movimento, brincar, correr, pular, sorrir. Então, terminado em ar, e ir. No caso, o verbo brincar termina em ar. Para descobrir quem é o sujeito dessa oração, então tá lá, Ana brinca de bola. De, preposição, bola, substantivo. Ana, então, é um substantivo próprio, né, um nome de pessoa, embora seja um nome simples ainda. A gente vai descobrir quem é o sujeito dessa oração. Será que é a Ana? Será que é a bola? A gente faz a pergunta ao verbo. Então, quem brinca de bola? Aí, na resposta, a gente descobre quem é o sujeito. Ana. Ana brinca de bola. Tá? Então, a gente já sabe o sujeito, que é Ana, sujeito simples. Um único sujeito dessa oração. Ela, sim, brinca de bola. Ok? No segundo, nós temos Ana e Bianca brincam, com M no final do verbo brincar, brincam de bola. Uma pena mesmo que não dê para ver o PowerPoint, porque eu coloquei o sujeito com a cor e o verbo combinando também a concordância verbal. Se são 2 sujeitos na oração, o verbo também vai ter que estar acompanhando, tá? Então, é brincam, o primeiro exemplo era brincar, porque era um sujeito só. Agora não, é brincam de bola, porque é mais de um sujeito, é a Ana e a Bianca. Não necessariamente que o sujeito da oração tem que ser uma pessoa, pode ser para coisa também, tá? Então a gente só muda a pergunta. Quem é pessoa? Quem brinca de bola? Aí a resposta a gente descobre quem é o sujeito, Ana e Bianca. Então, como são 2 sujeitos nessa oração, a Ana e a Bianca,
o sujeito é composto, ou seja, composto por duas pessoas, Ana e Bianca. O anterior foi o sujeito simples, porque só tinha um sujeito na oração, que era Ana. Ana brinca. Agora, quando tem mais, 2 ou mais já é plural, não importa se são 2, 5, 50, 1 milhão, já de 2 a mais é plural. Brincam de bola, tá? Aqui está especificado, então, o sexo são duas meninas, né? Duas mulheres, elas brincam de bola. E nem sempre vai estar especificando, tá? Às vezes nem especifica o sujeito de cara. Segundo, eu tenho lá, Ana e Maria brincam de bola. Então, são duas pessoas também, brincam a mesma coisa, plural, tá? Quem brinca de bola é Ana e Maria. Eu faço a pergunta ao verbo e descubro quem é o sujeito. Mas e se eu tirar o E, que é esse conectivo do meio de Ana e Maria, vai ficar Ana Maria. Ou seja, um nome próprio, um nome de pessoa, só que é um nome composto por dois nomes, tá? Então, vai ficar, que é o meu nome, por sinal, Ana Maria. É um nome composto por dois nomes, Ana e Maria. Diferente da oração anterior, que tinha um E, um conectivo no meio. Ana, uma pessoa, Maria, outra. Ana e Maria. Essa não, é Ana Maria. Embora seja separado Ana e Maria, mas não tem o conectivo, então é uma pessoa só. Eu vou perguntar para o verbo para ver quem é, então, esse sujeito dessa oração, ó. Ana Maria brinca de bola. Quem brinca de bola? Resposta, Ana Maria, que é uma pessoa só. Também sujeito simples, tá? Ana Maria brinca de bola. Então, o sujeito dessa oração é Ana Maria. Do anterior, Ana e Maria brincam, aí com M no final, de bola, sujeito composto por duas pessoas, a Ana e a Maria, tá? Ana Maria é um sujeito só. O nome é composto, mas o sujeito é simples por ser uma única pessoa. 3. Pronome apassivador da partícula C, que é o SE, tá? O verbo ele sempre concorda em número e pessoa com o sujeito. Quando tiver essa partícula apassivadora C, eu peguei 2 exemplos no singular e 2 no plural. Ela sempre vai ser o tipo de sujeito ou simples ou composto, mas nunca, de forma alguma, um sujeito oculto. O que é um sujeito oculto? É diferente do sujeito inexistente, que ele não existe na oração, que é o caso da primeira que eu dei, do fenômeno da natureza, né? Não tem sujeito. O oculto, ele tem. Por exemplo, se eu falar, eu vou ao mercado. Então, nessa oração está explícita, eu vou, que é o verbo ir. Então, já sei que o sujeito sou eu. Mas se não tivesse, se eu falasse apenas, então, numa oração, vou ao mercado, já entende-se que o sujeito dessa oração sou eu sou o agente dessa ação. E aí a gente fala que o sujeito, então, ele é oculto. Eu colocaria esse eu entre parênteses, porque ele não aparece, mas eu sei que quando fala aqui, vou ao mercado, vou, quem vai? Eu. Sou eu quem vou ao mercado, né? Então, tá. Dessa partícula passivadora C, eu peguei 2 exemplos. O primeiro, então, tá no singular, tá? Conserta-se relógio. Quando vai pro plural, ele fica como? Consertam-se relógios. O sujeito da oração é um relógio, né? Conserta-se. O que? Quando é coisa, a gente faz a pergunta o que? Quando é pessoa, quem? A gente faz a pergunta para descobrir o sujeito. Então, você pode fazer conserta-se relógio é o sujeito da oração. Alguém conserta, eu só não posso dizer com certeza quem é essa pessoa, se é um homem, se é mulher. Sei que é uma pessoa. Quando eu falo consertam-se relógios, então relógios também vai para o plural, acompanha o verbo, consertam, aí tem o M, tá? Eu sei que é mais de uma pessoa, só não posso dizer com exatidão quantas são, se são 2, 50, 1 milhão, não sei. Isso não dá para saber. A gente pode trocar também essa oração e colocar relógios são consertados. É como se fosse uma provinha real para ver se está correto a concordância verbal. Aluga-se, olha a partícula passivadora C. Aluga-se casa. Casa também no singular. Então, o verbo alugar está no singular e casa também. Casa, nesse caso, é o sujeito da oração. Essa mesma oração no plural, ela vai ficar como? Alugam-se casas. Então, o M
depois do verbo alugar, alugam, tracinho, se. Então, o M, tracinho, SE, partícula passivadora C. Casas, casas com S no final, também no plural, para o sujeito acompanhar o verbo, tá? Trocando para verificar como se fosse uma prova real, casas são alugadas, já no plural também, ok? Vamos para o próximo. Então, nesse caso, nunca pode ser o sujeito oculto, como eu disse, sempre vai ser sujeito simples ou composto. Número 3. Número 4 já. Sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um. Neste caso, o verbo vai ficar sempre no singular. Então, eu peguei uma oração onde tem várias vírgulas e vários nomes, né? Substantivos próprios. Tem lá Amélia, vírgula Camila, vírgula Pedro, vírgula ninguém, o venceu de mudar a opinião. Então, tem substantivos próprios, 3 nomes de pessoa, depois a palavrinha ninguém, que é um pronome indefinido, né? Depois o artigo definido masculino, no singular, e convenceu, que é um verbo do verbo convencer, né? Também no infinitivo. De preposição de mudar de opinião, vamos lá. Eu vou perguntar a esse verbo, convenceu, fazer a pergunta para descobrir quem é o sujeito, então, dessa oração, não é? Como os anteriores. Então, vamos lá. Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu de mudar de opinião. Quem convenceu de mudar de opinião? Resposta, ninguém. Esse é o sujeito da oração, ou seja, ninguém convenceu de mudar de opinião. Nem a Amélia, nem Camila, nem Pedro, ninguém, tá bom? Então, toda vez que tiver tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um, isso é uma regra de português. Nesse caso, o verbo, ele vai ficar no singular. Embora tenha bastante pessoas, assim, que aparentam ser o sujeito dessa oração, mas nesse caso o verbo vai ficar no singular, tá? Porque eu tenho a palavrinha ninguém nessa oração, né? O pronome indefinido. Vamos lá para o próximo, esse é o 4, nós vamos para o 5º. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Olha só, o sujeito da oração, ele já aparece logo de cara. Eu adoro, olha o verbo adorar, né? Eu adoro. Quando eu vou fazer a classificação, eu vou conjugar o verbo adoro o tempo presente. Legal da gente observar em qual tempo verbal que se encontra cada oração. Se ela está falando no passado, no presente, no futuro. Depois a gente vai ver outros tipos de verbais, pretérito perfeito, mais que perfeito, no infinitivo e assim por diante. Mas a gente vai trabalhar hoje com os mais simples possíveis. Adora o tempo presente, adora agora, nesse exato momento. Vamos lá. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Então, o sujeito, ele aparece de cara, do lado logo primeiro. Nem sempre ele vai estar logo no início. O sujeito da oração pode estar no meio, pode aparecer no fim dessa oração. Então, quem adora? A resposta, eu. Então, esse é um sujeito simples, ele já apareceu logo de cara. Só que essa oração, eu adoro quando as flores desabrocham na primavera, não tem só esse verbo na oração. A palavra desabrocham é um outro verbo, desabrochar. Quantidade de verbos vai decidir quantas frases tem, e a gente pode separar essa mesma oração pela quantidade de verbos ou locuções verbais. São 2 verbos juntos, tá? Eu adoro seria a oração principal e a próxima, quando as flores desabrocham na primavera, a oração coordenada, tá? Ela se separa em 2 nesse caso porque são relativas aos 2 verbos, o adorar e desabrochar, tá? Sujeito simples, então, eu adoro o verbo adorar. Eu, sujeito simples. Próximo. A diferença de exclusão e inclusão. Por exemplo, eu tenho numa frase aqui, Pedro ou Antônio será o presidente do clube. E por que não serão, já que são duas pessoas, serão o presidente? Por que não? Porque eu estou tratando com uma exclusão. Ou eu vou ter que excluir ou tirar Pedro ou Antônio. Apenas um será o presidente do clube. Por isso o verbo será, ele vai estar no singular, tá? Porque eu estou tratando de uma exclusão. Mamão ou laranja, o mesmo ou, só que esse não é exclusão, esse é uma inclusão. Estou incluindo, somando, colocando, ó. Mamão ou laranja fazem, aí ele sim entra o verbo fazer no plural, fazem bem à saúde, ou seja, os 2 fazem bem à saúde, tanto o mamão quanto a laranja. Então eu somo, os 2 fazem bem para a saúde, eu não preciso tirar nenhum,
porque não é uma exclusão como o anterior. Pedro ou Antônio será o presidente do clube, tudo bem? Próximo. O tempo tá corrido, não sei se vai dar tempo. Duas formas de singular ou plural, relação de sinônimos. A paz e a tranquilidade envolveram no. Então, paz e tranquilidade são sinônimos, ou seja, elas têm o mesmo significado. Na paz tem tranquilidade, na tranquilidade também há paz. Quando é uma relação de palavras que são sinônimos, tanto faz eu deixar o verbo no singular ou no plural, como tanto faz eu colocar, então, envolveram no, ou deixar assim, a paz e a tranquilidade, envolveu o sujeito simples, né? O verbo vai ficar no singular, tudo bem? Próximo. Duas formas de singular ou plural, quando é sequência, né? Ou gradação de ideias, sequência de ideias ou gradação. A angústia, a inquietação, o desespero, o dominaram. Também vai ser assim, então dominaram, plural, o verbo. Ou pode ficar angústia, inquietação, desespero, ou dominou no singular. Então, para esses dois casos, do ou lá, de inclusão e exclusão, ou quando tem sistema de gradação de ideias, que é uma sequência, tá? Próximo, aí tanto faz deixar o verbo no singular ou no plural. Júnior foi ao cinema. Ninguém vai no, vai ao, né? Ao cinema. Foi, verbo ir. Lucas, então, sujeito simples. Quem foi ao cinema? Eu pergunto. Júnior. Júnior é o sujeito da oração. E quando eu tenho mais de um? Lucas e Carlos foram ao cinema. Não foi ao cinema. Eles foram. Quem foi ao cinema? Lucas e Carlos. Eles foram ao cinema. Foram com M, então, de Maria, tá? Para conjugar o verbo, para eu saber também esse verbo ir, que é o foi e o foram, por exemplo, o pretérito perfeito do indicativo. Então, eu pego os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela, os três primeiros singulares, os três últimos no plural. Então, eu fui, tu fostes, ele foi, ó, que foi o primeiro caso, o Júnior foi ao cinema, terceira pessoa do singular. E a outra oração, né? Lucas e Carlos foram ao cinema. Vai ser a terceira e última lá, terceira pessoa do singular, do plural, perdão. Então, nós fomos, vós fostes, eles foram, terceira pessoa do plural. Tudo bem? Seria o sujeito composto por duas pessoas, o verbo acompanha também. Então, foram com M. Na dúvida, eu não sei usar o M, às vezes eu erro com o tio. Tio você vai usar só para o futuro. Irão, por exemplo. Aí é o tio, tá bom? Presente ou passado, M de Maria. É isso, eu espero ter tirado algumas dúvidas. Obrigada e até a próxima. Um beijo.